Olá, eu sou Márcio Tavares e esse é o Popcast. Popcast é uma iniciativa da PopTrade e o nosso objetivo aqui é amplificar a voz do trade marketing, trazendo profissionais com bastante conhecimento na área para compartilhar conosco experiências, aprendizados, dificuldades que eles tenham tido nas suas carreiras. Você pode acompanhar esse e os demais episódios nas principais plataformas digitais. Se você quiser, também pode assistir em vídeo no YouTube. Então vai lá, se inscreve, se gostar, dá um like e assista todos os episódios. Eu tenho hoje um imenso prazer, uma alegria muito grande de ter aqui um amigo da casa, uma pessoa com quem a gente se relaciona há bastante tempo, o André Krumenauer, CEO e fundador da Involves, uma das principais empresas de tecnologia no trade marketing, com muito conhecimento na área. Muito obrigado pela tua presença, André. Muito legal ter você aqui conosco. Obrigado por acertar meu sobrenome para começar. Né? Eu ensaiei 7 vezes, mas saiu certo no final. Tá certo. Não é tão difícil assim, não. Mas o prazer é todo meu. Você é um verdadeiro amigo aí, parceiro de longa data, 2014, se eu não me engano. É isso aí. Então, quase 10 anos de parceria nas costas aí, né? Muito aprendizado conjunto, né, André? É verdade. Muito legal. E você sabe que o mercado todo admira muito vocês, mas eu queria, aproveitando aqui a tua presença, que você contasse, então, como é que isso tudo começou. Mas antes de falar de Involves, quero que você fale do André. Quem é o André? De onde veio? O que fez? Conta um pouco pra gente, por favor. Sim. É quase inconfundível a história, porque nós começamos a empreender muito cedo. Não somos o case tradicional de empreendedorismo, que é aquele empreendedor que fez a sua carreira no mercado e depois vai empreender exatamente naquele mercado. Então, durante a faculdade ainda, eu cursei administração de empresas pela UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, e durante a faculdade a gente tinha 2 bandas, eu fazia parte de uma delas. Na faculdade. O que você tocava? Até com colegas de escola, ainda da época da escola. E eu era baixista da Hot Pants. E a outra banda era Grilo Joe. Então eu fazia administração e a gurizada fazia sistemas de informação na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ali, durante a faculdade, a nossa história foi essa ali. Na faculdade, a música tocava ali num lugar ou outro. Dificilmente ganhava alguma coisa, né? Quando ganhava já gastava tudo em equipamento de som, que inclusive hoje estão lá dentro da Involves. A gente tem mesa de som, PA, tudo num canto lá, bateria, equipamentos adquiridos na época da faculdade e das bandas, né? E, bom, aí cursei administração e o meu TCC tinha que escolher alguma coisa, algum tema, e eu queria escolher algum tema que gerasse valor, não queria fazer um TCC para ficar engavetado. E aí eu fui ver que uma das possibilidades era fazer um plano de negócios de um negócio para mim, um negócio meu, né? E aí conversamos ali com os colegas de banda, e aí todos eles tinham ali uma vontade de empreender. Então, o resumo da ópera é que eu acabei fazendo do meu TCC, o plano de negócios do que viria a ser a Involves, mas nada a ver com o que a gente faz hoje. A irmã de um dos cofundadores, ela tinha uma empresa de formatura e vimos ali uma oportunidade de desenvolver um produto, um sistema de informação para gerenciar a empresa de formatura, gerenciar eventos. E aí eu fiz toda uma pesquisa de marketing, saí por Santa Catarina entrevistando donos de empresas de formatura. Dentro do projeto, dentro do TCC. Exatamente. O objetivo era empreender nessa área. E assim, o TCC é um negócio longo, né? Resumo da ópera aqui é que quando terminou o TCC, a gente já estava fazendo outra coisa. Chegamos até a desenvolver o que hoje se chama de MVP, um produto mínimo viável. E aí vimos assim que era um mercado muito difícil, não muito profissionalizado ainda e muito pequeno. Uhum. E vimos que não ia ter muito espaço para escalar nesse mercado. E aí, nesse meio tempo, eu já estava me formando, né? TCC, formatura, e os meus co-founders também. E aí fundamos a Involves ainda na faculdade, largamos os nossos empregos. Então eu trabalhava numa produtora de áudio, a gente gravando um podcast aqui, eu estou num ambiente que eu me sinto confortável, e também estagiava nos Correios. Então assim, a gente não tinha uma longa jornada anterior a Involves. E os meus co-founders, eles eram todos
de empresas de tecnologia lá de Florianópolis, que na época já era um polo tecnológico, mas não tão conhecido. Sim. Só que eram, assim, desenvolvedores de outras empresas. E aí tem algumas histórias, né? Por exemplo, o Gabriel e o Pedro, que são dois dos nossos cofundadores, eles pediram demissão ao mesmo tempo e eles trabalhavam na mesma empresa e no mesmo projeto. Era um grande projeto de uma grande seguradora de saúde do Brasil e eles eram os cabeças do projeto. Então a turma ficou meio assustada lá, né? E, enfim, aí começamos a Envolves, definimos uma data em que todos estariam 100% no negócio. Que idade você tinha nesse momento? Eu tinha 21 anos. Uau! 21 anos. Entrei na faculdade com 17, com 21 anos a gente começou a empreender. E no dia 1º de junho de 2009, exatamente isso, começamos todos os 6 co-founders fisicamente e full-time na Envolves. E aí assim começou, essa foi a história empreendedora, muito consolidada pelos valores dos co-founders, que são pautados no relacionamento que a gente já tinha prévio. Nas bandas, né? A nossa banda tinha fluxo de caixa, tinha apresentação comercial, quando tinha show, a gente era sempre pontual, e geralmente músico é visto como sim. uma pessoa meio caótica, né? Não, a gente era sempre os organizados ali da turma e tal. Então começou dali. Muito aprendizado, então, dessa fase de banda. A cultura da Envolves começou antes mesmo do CNPJ, sem dúvida alguma. Que bacana. E quando é que vocês migraram, ou se foi desde o começo, para esse mundo de trade marketing? Sim. Bom, de 2009 até o trade marketing tem 3 anos. Nesses 3 anos nós fizemos 10 tentativas de produtos para outros mercados. Então nenhum dos cofundadores veio do mercado de trade, nenhum. Nós tentamos assim, desde um sistema que fazia integração de parque de impressoras. A gente conectava remotamente parque de impressoras e sabia quando uma impressora estava dando problema, já mandava uma ordem de serviço para o técnico. Chegou a rodar esse software em grandes indústrias lá de Santa Catarina. Fizemos a Copa de 2014, ainda iria vir, então chegamos a desenvolver uma rede social do futebol, que foi uma péssima ideia, nem os nossos amigos usaram. E o 10º produto, antes da gente entrar no trade, ele se chamava Meu Consultório Web. E esse produto, eu acredito até hoje que é um produto que ele iria escalar, porque hoje existem outros produtos como esse no mercado que escalaram, que são bem-sucedidos, mas ele foi quase concomitante ao Envolves Stage, que tinha um outro nome na época, né? E que foi o 11º produto. Então a gente meio que abandonou para ter foco num produto só, né? E aí como é que a gente chegou no trade? Em paralelo a essas tentativas de produtos, que a gente sabe hoje que são MVPs, essa sopa de letrinhas aí que a gente nem sabia o que era na época, né? Estavam fazendo. Empreendedorismo raiz, né? A gente saía fazendo, pivotamos 10 vezes, né? O pivotar também é algo que a gente não sabia o que era, mas fizemos. E aí o 11º produto foi o Envolves Stage, mas ele nasceu porque em paralelo, para a gente poder pagar as contas, né? E ter um salário mínimo que fosse, na época todo mundo morando com seus pais, todo mundo pós-faculdade. Então, para a gente ter alguma remuneração, a gente vendia portais, sites e também atuava como fábrica de software, né? Fazia software sob demanda. Aí uma agência de merchandising de Criciúma nos procurou para desenvolver um aplicativo para os promotores deles coletarem preços na gôndola pelo celular e que eles pudessem consumir esses dados em um ambiente web. E nós tínhamos a expertise de desenvolvimento mobile no nosso time, de cofundadores, e também de web. A gente fazia já essas coisas nas empresas anteriores, nas experiências anteriores. 2012, mais ou menos. Isso aí, um pouquinho antes ainda. 2010 foi quando essa agência nos procurou, aí desenvolvemos o produto, lançamos ele ali no finalzinho de 2011, metade para o final de 2011, e até hoje essa agência nem existe mais, ela nunca usou. Uau. E a gente acabou... Mas vocês viram valor ali no produto. Exatamente. Na verdade, nós fizemos uma proposta para essa agência no modelo de fábrica de software, que ficou muito caro, que era um produto só para essa agência, e aí eles deram negativa. E aí nós vimos, opa, mas espera aí, eles têm grandes clientes aqui, como na época eu lembro da Balduco, que hoje é cliente direto da Envolves, né?
era um grande cliente dessa agência. E a gente viu, pô, eles têm grandes clientes. Alguma coisa tem aqui. Talvez aqui esteja a nossa oportunidade. E aí voltamos para eles com uma proposta de licenciamento de software, né? De SaaS, software como serviço. Então, eles pagariam uma mensalidade muito mais vantajosa, só que o software seria nosso e eles nos ajudariam a vender para os clientes deles. Aí assim começou, vendemos para um, vendemos para outro, e aí começamos a escalar. E aí começou a história de escala da Involves mesmo. Em 2012 a gente começou a expandir o time, né? Primeiro estagiário contratado em 2012. E aí, de lá para cá, foi sempre uma história de escala e crescimento, né? Aí, cada vez mais aprendendo na base da vida real, né? O que é o varejo, o que é execução no ponto de venda, o que é trade. A gente estava falando aqui antes de começar, e vocês hoje são uma referência do trade, né? Passado todo esse tempo, vocês conseguiram se tornar uma voz muito importante do trade marketing. E isso tem muito a ver com a humildade de aprender e a vontade de ser protagonista, né, nessa frente. Vocês fizeram muito bem. E uma outra coisa que eu queria falar para quem está ouvindo, gente, é que empreender não é para amador. A resiliência é super importante. Quando o cara fala que ele, no 11º produto, a empresa surgiu, olha quanto esforço, quanta crença tem aí. Parabéns por essa história. Mas essa história de vocês serem hoje protagonistas é muito bacana. Eu sei que isso não foi por acaso. Vocês foram construindo essa competência, essa capacidade, esse conhecimento aos poucos, né? Empreender exige muito estudo, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com um playbook com 3 etapas em empreender. É você diagnosticar muito bem o seu próximo desafio. Uma vez que você diagnosticou, você vai estudar muito sobre esse tema, que normalmente é um tema que você não sabe, que você nunca colocou na prática. Não tem familiaridade com ele. Né? Então, por exemplo, Stock Options. A gente implantou recentemente na Involves. Não tinha a mínima ideia de como fazer. Aprendi, fiz mentoria. E, por último, muita disciplina na execução. Então, diagnóstico, disciplina no aprendizado, disciplina na execução. E aí, quando a gente começou a empreender em tecnologia, nós bebemos da fonte, né, de quem já tinha feito... escalado grandes empresas, e vimos que você criar reputação, você ser um agente neutro, né, como uma empresa de tecnologia dentro do mercado, e conversar com todo o mercado e desenvolver um ecossistema, é uma grande oportunidade de branding, e que depois se converte em negócios, né? Então, basicamente, a gente diagnosticou isso, aprendendo, estudando, e implementamos aí na época se chamava Clube do Trade, né? Hoje é o Involves Club, que hoje é o portal onde você encontra a maior quantidade de conteúdos aprofundados em diversos níveis de profundidade sobre trade marketing, e em português e espanhol. Então é um portal gratuito, super completo para quem quer aprender sobre trade. E também logo depois começamos o nosso evento. As 2 iniciativas totalmente voltadas para ecossistema, né? Mas sempre também para aprender junto, né? Nunca foi assim nunca nos colocamos no palco lá, comprem a nossa solução. Sempre foi uma iniciativa, o ecossistema vem na frente, a gente vai junto com todo o ecossistema crescendo junto. E a gente enxerga isso, né? Que conseguiu, junto com todo o mercado, deu muito certo, deu muito certo. Depois, olhando para trás, você vê que as iniciativas deram muito certo, né? E, André, me conta hoje, então, você, depois de toda essa história, começando com 21 anos a empresa, ainda é muito jovem, e é o CEO, fundador de uma empresa bastante relevante. Como é que é o dia a dia? Quais são os teus desafios? O que te move hoje na tua cadeira? Não, legal. E obrigado pelo reconhecimento, Márcio. Vindo de você, ainda mais especial para a gente, né? Outro playbook também que eu tenho, a gente é bem playbookeiro como empresa de tecnologia, eu tenho um processo de reinvenção do meu próprio processo. Então, basicamente, a cada 6 meses, a minha atuação ela pode mudar completamente, a depender da estratégia. Como profissional. E a ponto assim, de olhar para trás, para 2, 3 anos atrás, e não reconhecer o André que eu era. De tanta maturidade que a gente consegue rodar esse ciclo rápido, né, de aprendizado e crescer muito rapidamente, né? Então, as minhas pautas hoje, elas estão voltadas muito para o que a estratégia da Involve está mandando nesse momento, né? Como uma empresa de tecnologia,
Nós fazemos parte de um mercado que ele está altamente impactado pela crise financeira, né? Pelo mercado financeiro, escassez de capital. Então, até 2 anos atrás, a minha pauta era o contrário disso, né? Era uma pauta de crescimento agressivo. É isso aí, crescimento agressivo, crescimento alavancado, captação de recursos. Era um crescimento basicamente quase que a todo custo, né? Mas sempre, claro, com bons unit economics, né? Sempre com boas métricas. Mas crescer. Esse era o... Com as taxas de juros muito baixas, a captação de recursos estava muito mais acessível. E aí nós vimos aí todo o mercado passar por um cavalinho de pau, né? Tava olhando para um lado, 180 graus, agora está olhando para a eficiência. Né? Globalmente. E aí na Envolvis não foi diferente, né? Então a minha agenda do ano passado para cá é uma agenda assim de muita eficiência, de sentar muito na cadeira de CFO também, né? Olhar muito para as métricas financeiras da empresa, cada vez mais olhar onde a gente pode ser mais eficiente, pauta de geração de caixa, né? Que também é muito do DNA da Envolvis. A gente cresceu. Vocês são bootstrap, né? Nós fomos até 2019, né? Bootstrap é quem não captou investimentos com fez fundos. Com recurso próprio, né? Com reinvestimento no negócio. Com recurso próprio, até com cliente, né? A gente fechando o cliente e o cliente nos ajuda a crescer com as próprias pernas. Então, a gente tem esse DNA de eficiência já. É um lugar, vamos dizer assim, confortável para mim como administrador, que aprendi na faculdade que uma empresa tem que gerar lucro. E por muito tempo conduzia Envolvis aí nessa pegada. Né? Que também é uma mentalidade um pouco diferente de um conceito que tinha até 2 anos atrás de tecnologia, que é, lucro não importa, o negócio é crescer, não importam os números. Vocês sempre tiveram esse olhar bastante maduro e importante para os resultados. Tanto é que vocês não precisaram de investidor até um momento bastante relevante da companhia. E isso fez toda a diferença, né? No crescimento de vocês e na capacidade que vocês têm também de comandar, de manter equity e de poder direcionar a empresa. Né? Não, sem dúvida. A empresa é direcionada pelos cofundadores, né? Em parceria com o nosso sócio investidor, que é a Bridge One. São super parceiros, em linha com pensamento de longo prazo, né? Super em linha conosco. E foi essa história, né? De fato, né? A gente conseguiu... Agora, teve um momento em que a estratégia era inversa disso, né? Mas o mercado ele foi até um ápice e depois ele voltou buscando mais eficiência do que já se buscava antes. E agora, de fato, essa é a pauta mais relevante, né? E vocês têm lá um time bastante grande internamente, mas, na verdade, vocês prestam um serviço para milhares e milhares de profissionais que estão lá na ponta, no ponto de venda, e facilitam o trabalho dele, deixam o trabalho dele mais relevante, mais estratégico. Esse olhar, vocês têm noção da importância que isso tem da tecnologia que vocês criam lá na ponta para o promotor, para o repositor que está fazendo o seu trabalho no dia a dia no ponto de venda? Sim, tem um conceito também que é bem de empreendedorismo, que vem muito desse ambiente tech, que é do Steve Blank, que é Get out of the building. Saia da sua cadeira, né? Vai para o mercado, vá para a rua. E nós até demoramos um pouco para aprender isso, tá? Mas hoje em dia, sim, nosso time de vendas, por exemplo, todo projeto que a gente coloca de pé para vender a nossa solução, em algum momento a gente combina de ir para o ponto de venda com o cliente para fechar o piloto, mostrando lá na frente do cliente, junto com ele, a realidade do ponto de venda. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso com mais frequência, se torna a nossa forma de operar... Um hábito até. Né? É um hábito, exatamente. Aí a gente, de fato, está mais conectado lá com a ponta, né, e vê o quanto realmente é importante. Hoje são 85 mil profissionais utilizando a nossa tecnologia todos os dias como assim, braço direito do seu trabalho, né? Isso é muito bacana, muito legal. É transformador até, né? Porque você passa de um momento em que tudo era feito manualmente, tomava um tempo muito grande, e hoje o promotor na ponta tem até uma visão e uma atuação mais estratégica, ele tem um olhar mais de conquista, de performance do que ele tinha antes, quando ele era um pesquisador ali. E com reconhecimento por imagem, que vocês também estão liderando, isso se torna ainda mais verdadeiro, né? Essa acuracidade na informação e a otimização do tempo do
do promotor na loja. Se tornar aquele profissional que está lá no ponto de venda, ajudá-lo a que ele se torne mais estratégico, mais relevante para o relacionamento com o cliente, né? Acho que em primeiro lugar, com o shopper ou com o varejista, né? Mas também como um agente da estratégia da empresa. E quando a gente consegue criar uma tecnologia e colocar na mão desse profissional que a torna mais produtivo ou produtiva, você faz com que essa pessoa tenha mais tempo para estar nesse lugar mais estratégico. Tem um legado aí que fica para o time do dia a dia. Nesse modelo de então incentivo à produtividade, a mais eficiência, no canal Pharma, você acha que tem alguma peculiaridade em comparação com o canal alimentar ou com outros canais de venda do ponto de vista de uso de tecnologia para tornar mais eficiente o processo de coleta de informações? Sim, sim. Com certeza, né? Acho que principalmente no recorte aí que nós atuamos, execução no ponto de venda, normalmente uma farmácia, uma loja do Pharma, ela é uma loja menor, com faturamento também geralmente menor do que um supermercado. Então é um canal que não cabe tanto custo. E aí, nesse sentido, a visita ela é muito mais rápida. A visita tem que ser ainda mais produtiva. Por outro lado, é um canal de alto valor agregado, de mais margens, né? Então tem que fazer ali a conta do custo em cima do faturamento do cliente. Mas quando nós falamos de visão computacional, de produtividade, de roteirização, de você ter a sua carteira mais bem otimizada e executar no ponto de venda de uma forma mais produtiva possível, o canal Pharma desponta. No nosso caso, inclusive, o nosso primeiro grande cliente, que foi a Danone, nós começamos com Pharma. Começamos com a Danone Nutrícia no canal Pharma. Por coincidência. Porque tem um aspecto ainda mais relevante que você falou do tamanho, né? As farmácias, obviamente, são pontos de venda menores e aí o espaço na gôndola para a categoria, para os concorrentes, ele é ainda mais reduzido. Então, a indústria precisa ter um olhar muito crítico, né? Muito apurado de como está se comportando a marca dela no meio daquela categoria, porque a briga ali por espaço é feroz. Sem dúvida. E tem outro lado do trade, que é o investimento em pontos extras, em ponta de gôndola, etc. E aí o canal Pharma, como é mais restrito e também tem um preço diferenciado, você tem um compliance, né, um processo de compliance em cima do investimento que você realiza, é também ainda mais importante. Embora, em geral, as redes Pharma, elas são, em geral, super organizadas, um pouco mais... acho que um pouco mais organizadas que a média dos outros canais. Pelo menos assim eu enxergo. Não tenho dados para dizer isso, né? É mais um feeling. As grandes redes, pelo menos, né? As que são mais nacionais. Exato. Me refiro a elas. Perfeito. Sim. E André, como é que é? Então, vocês estão nesse momento, eu sei que vocês estão também atuando há algum tempo já fora do Brasil, vocês já são uma empresa internacional e tal. E o que é do futuro aí? O que você enxerga que é o futuro do nosso negócio de trade marketing? Como é que vocês estão se preparando como empresa de tecnologia? E tecnologia está avançando, sempre avança, né? Com uma velocidade muito intensa. Como é que você vê os próximos anos desse nosso mercado? Sim. Bom, um ponto de vista que nós temos lá é que a dor que nós resolvemos, e vocês também, como parceiros nossos, né? É uma dor global. Em todo lugar do mundo tem alguém comprando e alguém vendendo no ponto de venda. E execução é importante. E o relacionamento da indústria com o varejo e o trade marketing é importante. Então, falando com grandes clientes aí que são globais, nós conseguimos ver que há uma dor global. E aí tem um pouco também do propósito de empreender no Brasil e de levar uma tecnologia brasileira para fora. Isso a gente começou a fazer com alguns clientes aqui no Brasil, com projetos de muito sucesso que acabaram sendo levados aí para outros países, principalmente da América Latina. Mas hoje também já tem alguns clientes na Europa, tem um cliente na África, inclusive. Olha que legal. De uma forma muito orgânica ainda, né? Ainda não é uma estratégia deliberada da empresa ir para a Europa ou ir para a África, por enquanto a América Latina. Então, assim, nossa visão como empresa
de crescimento nosso é essa avenida de crescimento global. Ela é muito clara. E o mercado, e isso se reflete na nossa estratégia de produto também, o mercado está indo muito para um lugar também de produtividade, né? Se procura produtividade em cada oportunidade que você tem, e é inevitável você falar de tecnologia quando você fala de produtividade. O reconhecimento por imagem é uma prova viva disso, né? Que você acaba garantindo que o profissional lá na ponta ele fique muito menos tempo fazendo atividades manuais e troque esse tempo por bater algumas fotos, e a foto faz o trabalho de transcrever os dados, né? Com visão computacional. Então, hoje está muito em alta aí a AI, né? É só o que se fala. Sim. O chat GPT, etc., né? E afins. Agora está na hype, né? Esse tema. Mas quando a gente fala de AI, nós temos que pensar para uma forma mais aplicada à nossa realidade. E vai fazer parte do dia a dia, já faz, mas vai fazer cada vez mais parte do dia a dia desse profissional que está lá na ponta, o apoio de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Então, quem não está olhando para isso, daqui a 4, 5 anos já vai estar para trás, com certeza. Quem está olhando para isso vai estar na vanguarda. E quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Tem esse ditado que, quando se fala em tecnologia, é muito mais verdade. A gente enxerga muito o mercado indo para esse caminho, e até fazendo um deparo aqui com a questão do mercado financeiro, nós percebemos também que a crise ela também bate na indústria, no varejo, a inflação, né? Os preços dos insumos eles bateram no teto, né? Não está se conseguindo mais repassar o custo do insumo para o preço final. Então, cada vez mais a indústria e o varejo estão olhando para a eficiência. Isso é uma tendência muito forte de curtíssimo prazo e curto prazo, mas que o bacana é que a eficiência, quando você conquista, quando você automatiza um processo, isso vem para ficar. É dali para cima, dali para frente. Né? Tem que sempre tomar cuidado, mas vem para ficar. Então a gente olha muito essas duas tendências, AI e produtividade. E aí a derivação disso para a nossa estratégia de produto são produtos voltados para esses dois pilares. Muito, muito bacana. Mas como é que você vê, então, dentro dessa estratégia de crescimento futuro, a história do varejo físico, varejo online? Vocês estão trabalhando também com essa frente? Porque hoje os produtos da Envolvos eles estão muito focados no varejo físico. E a pandemia acelerou demais, né, o varejo online como alternativa cada vez mais representativa. Isso é uma dor hoje, é uma preocupação para vocês? Já foi uma incógnita, mas falando com muitos mentores e muitas mentoras aí no mercado, hoje a nossa leitura é de que os dois vão conviver. Não é que um vai destruir o outro, né? E aí não é novidade para ninguém, Omnichannel. Sem dúvida. Já faz tempo que está aí esse conceito, né? Então, o nosso foco ele é muito no varejo offline. Muito no varejo offline. Em algum momento pode ser que a gente olhe para o online como uma nova avenida de crescimento da empresa, uma adjacência, em algum momento pode fazer sentido para nós. Mas hoje a nossa estratégia está muito pautada na loja física. Tem muito o que fazer em termos de eficiência e de inteligência artificial. E a gente acredita da mesma forma que as duas vão conviver por bastante tempo. Sim. E com uma relevância ainda muito importante e significativa do varejo físico, né? Offline. Então, e com muita oportunidade, sempre muita oportunidade. A gente está falando de escalas enormes, né? Oportunidade de busca por eficiência sempre. Então tem um belo caminho aí para vocês trilharem no futuro próximo. Se tudo der certo, né? Se a nossa leitura sobre o futuro tiver... Ninguém tem bola de cristal. O que a gente tem é mentores e papos aí qualificados para nos ajudar. E uma capacidade de pivotar, de entender o negócio e não ter humildade, não ter vergonha de também se adaptar, né? Vocês já mostraram isso desde a fundação. Sim. Errar faz parte, né? Principalmente em empresas de tecnologia. Uhum. André, bacana, entendemos como é que o André é profissional. Parabéns de novo aí por tudo que vocês construíram nesses anos todos, por essa relevância que vocês têm nesse mercado, por esse respeito que vocês têm
pelos profissionais de trade marketing. Mas quando o André está fora de casa, eu queria saber agora qual é o teu lado B, fora do escritório, na verdade, sem o crachá da firma. Você, quem é o André? O que faz? O que gosta? Que hobbies tem? Se tem algum hobby? Conta pra gente. Bom, acho que tudo muda quando nós passamos a ter nossos baixinhos, né? Eu tenho 2 baixinhas, a Laura e a Bia, estão com 2 anos e meio e 1 ano e meio, são super próximas. E basicamente a minha vida hoje gira em torno da paternidade. São quase pandêmicas, né? A primeira nasceu um pouco antes da pandemia. Não, as 2 nasceram durante a pandemia. Durante a pandemia. A Laura foi produzida um pouco antes da pandemia, mas ela assim, nasceu no ápice da pandemia, ali em outubro de 2020. E a minha vida fora da empresa ela está muito voltada para os desafios da paternidade, as delícias, né, e as dores e delícias aí de todos os aprendizados. E basicamente isso é o que mais importa, né? E é o que te toma 24 horas do tempo no dia, né? Porque filho pequeno é uma atenção absurda. Inclusive nas madrugadas, né? Você pode ver que eu tenho as olheiras estão presentes aqui. Faz então, parte. O teu lado B hoje é esse. Sim, eu diria até que esse é o meu lado A. Maravilha, sensacional. E a música? Sim. A música... Tá de lado agora, claro, mas... Assim, desde a faz pandemia... parte do teu dia a dia? Faz parte fora da empresa, menos do que eu gostaria, mas é algo que a gente retoma aí, algo que nem andar de bicicleta, né? Nós temos ainda uma banda na Involve, chama Banda SaaS, Sound as a Service, né? Brincadeira com SaaS. E aí nós tocamos em alguns eventos de tecnologia, mas desde o início da pandemia a banda entrou no hiato, né? Que também toda banda tem o seu hiato, nós tivemos o nosso aí, mas a gente está tentando combinar aí uma retomada, quem sabe consigamos, né? E eu toco baixo, né, na banda, mas aí como hobby em casa sozinho, antes de ter as filhas, era o violãozinho, né? E é a minha paixão. Eu gosto de um Djavan, eu sou meio bossa nova, meio rock and roll. Então, a paixão ali é um Djavan, mais uma MPB. E... As meninas crescendo um pouco, então você volta a se dedicar mais à música. E se elas tiverem também vontade, elas também vão... Sensacional. Vai ter dentro de casa um incentivo. Sim, né? Com certeza. Né? Olha, André, prazer enorme estar conversando com você esse período todo. Muito legal ouvir essa história incrível tua de empreendedorismo, tua, dos teus sócios, cofundadores. Desejo muito sucesso para vocês. E encerramos aqui, então, esse episódio do Popcast. Lembrando que você pode assistir esse e os demais episódios nas principais plataformas digitais e também pode ver em vídeo no YouTube. Então, se inscreve, dá o teu like lá se você gostou e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.